E essa é a primeira inter-relação entre dente e periodonto, né, que acontece. Então, é importante que essa adesão seja mantida, ok? O epitélio juncional, ele forma, junto com o próximo tecido, uma unidade muito importante de muita discussão que a gente vai falar hoje. Tá? O próximo tecido que a gente vai falar é a inserção conjuntiva. Então, a gente tem aí o epitélio oral, que a gente já falou, né? O epitélio do sulco, o epitélio juncional, inserção conjuntiva. A inserção conjuntiva, ela tem como característica ser o tecido conjuntivo que vai ter uma relação com a estrutura do dente já diferente do epitélio juncional, porque agora a relação é de inserção através das fibras dentogengivais. A gente tem 3 grupos de fibras importantes, né, que são as dentogengivais, as circulares e as transeptais. Essas fibras são fibras colágenas, né, presente no tecido colágeno, que vai ser, então, agora inserido na superfície do cemento. Por quê? A inserção conjuntiva, ela começa justamente na junção amelocementária. A partir da junção amelocementária, eu tenho deposição de cemento, então, eu tenho condições da estrutura dental responder agora com uma interação diferenciada. Ela tem condições de inserir fibras. E as primeiras fibras que são inseridas são as fibras conjuntivas. Tá? Então, fica fácil agora lembrar do nome, inserção conjuntiva, porque são fibras do tecido conjuntivo inseridas no dente. Tá? São fibras colágenas em 60% dos casos, né? Em 60% dos seus componentes. Os fibroblastos, vasos, nervos e matriz intersticial é que compõem essas substâncias, né? Além de grande número de células de defesa. Ela tem como função comprimir a gengiva marginal de encontro com o dente, promover rigidez e suportar as forças mastigatórias e unir a gengiva marginal livre ao cemento gengiva inserida adjacente. Qual a importância de tudo isso? Né? Essa relação diferenciada de inserção torna a entrada aí das bactérias e dos micro-organismos muito mais dificultada. Ela precisa romper agora essa inserção para que ela possa atingir o periodonto de sustentação. Okay? Então, juntamente com o epitélio juncional, ela forma o que a gente conhece como unidade dentogengival. Essa unidade dentogengival são aqueles tecidos supracristais que têm relações com o dente. O epitélio juncional numa relação de adesão e a inserção conjuntiva numa relação de inserção. Então, agora, quando a gente olhar esse periodonto clinicamente, agora a gente já entende o porquê dessas diferenças clínicas de coloração, presença de queratina ou não. Pós-alveolar, por exemplo, ela não é queratinizada. Então, é muito importante, quando eu estiver fazendo uma cirurgia, que eu mantenha a faixa de tecido queratinizado presente, para a gente poder ter uma proteção melhor. E aí, os pacientes podem se apresentar de diversas formas, com essa faixa mais extensa, menos extensa, um periodonto com um formato mais quadrado, outro mais triangular, com tecido gengival em excesso ou até mesmo a falta desse tecido gengival. E tudo isso vai nortear, esse conhecimento desses tecidos vai nortear os nossos procedimentos. E qual a importância, né, dessa faixa de tecido queratinizado, delimitado apicalmente pela junção mucogengival e coronariamente a margem da gengiva? Qual a importância desses tecidos, né? Qual a importância dessa faixa de tecido queratinizado? No rebordo inferior, é mais comum a gente encontrar uma faixa
de tecido queratinizado mais variável, né? Indo de 1 milímetro até 10 milímetros para aqueles mais sortudos, né? Ou então até alguns casos que a gente nem consegue determinar qual é o tamanho desse tecido queratinizado. Alguns estudos foram importantes para a observação da necessidade da gente manter esse tecido queratinizado ou não. Por exemplo, esse estudo de 2009, o autor ele estudou 386 implantes e analisou durante 5 anos esses implantes. Tá? Ao todo foram 73 pacientes. Ele observou que aqueles pacientes que tinham, aqueles implantes que tinham essa faixa de tecido queratinizado menor de 2 milímetros, o que acontecia? Ele tinha maior acúmulo de biofilme, mais sangramento e mais recessão desses tecidos moles, né? Culminando até com uma inflamação nesse peri-implante, que a gente conhece de peri-implantite. 2011, colaborando com isso também, Cirelli, em 2011, percebeu a presença que a mucosa queratinizada com mais de 2 milímetros de espessura era ao contrário, né? Ela favorecia uma saúde bucal, tá? Por um período mais longo, favorecia a manutenção de saúde desses implantes por um período mais longo, né? Ainda que alguns outros estudos têm alguma controvérsia a isso, clinicamente o que a gente enxerga é essa melhora no quadro de saúde quando eu tenho essa faixa de tecido queratinizado mais larga ou maior que 2 milímetros, né? Alguns estudos sugerem a presença dessa mucosa, juntamente com esses outros dois estudos, né? Sugere que ela é necessária para a manutenção da saúde, né? E quando a gente fala de implante, a gente viu o periodonto em tecidos normais, mas quando a gente fala de implante, como é que é esses tecidos, a organização desses tecidos? E é importante a gente entender a organização desses tecidos nos implantes, que ela vai nos ilustrar justamente as diferenças cicatriciais e as dificuldades de cirurgia nesses tecidos. Quando eu faço uma cirurgia peri-implantar, é muito diferente quando eu faço uma cirurgia periodontal, tá? Por quê? Erickson, em 1993, já falava que diferenças consistentes na profundidade de sondagem ao redor dos implantes tinham um porquê de acontecer, né? Esse sulco peri-implantar, ele tem uma medida maior do que no sulco periodontal, tá? Por que que isso acontece? Essa sondagem no periimplante, ela pode chegar até o osso alveolar, né? Em decorrência da união pouco consistente dessa mucosa periimplantar e da superfície do implante. O que a gente não encontra aqui, que a gente encontrava lá no tecido periodontal? Justamente a inserção conjuntiva. Então, no periimplante, eu não tenho inserção de fibras, eu tenho simplesmente um epitélio juncional longo, o que também é ótimo, porque a presença desse epitélio juncional com essa adesão por N-desmossomos, da mesma forma que acontece com o dente, já propicia para o meu implante uma certa proteção, né? Uma certa proteção, mas existem ainda algumas diferenças